Hello, segundo ano! Hoje nós vamos começar com a nossa aula de inglês, certo? E aí, vamos lá. E aí, o que é que acontece? Nós vamos começar a aprender um novo assunto em inglês. E sobre o que é esse assunto? Sobre a family, certo? Vejam só, aqui nós temos a palavra family, que quer dizer família. E nós temos aqui algumas pessoas muito importantes e que fazem parte, que podem fazer parte da sua family. Como, por exemplo, a primeira, mother, certo? Que nós temos aí nessa primeira imagem, que vai ser a mãe. Do outro lado, nós temos aí o father, que aí ele está segurando a criança no colo. Father, pai. Então, mother, mãe, father, pai. Aqui, esse menininho com a camisa azul na cabeça, ele vai ser o brother. E a menina segurando uma blusa verde, ajudando o irmão, o brother se trocar, vai ser a sister. Então, brother, irmão, sister, irmã. Então, a sister está ajudando o brother a se vestir, ok? Nós temos aqui também o grandpa e a grandma. O grandpa é o que está segurando vai estar segurando como se fosse numa moletinha, certo? E a grandma é a que está com esse lencinho na cabeça, ok? Grandpa, avô. Grandma, avó. Depois, eu tenho uncle, que vai ser tio, e aunt, que vai ser tia. Então, deste lado eu tenho uncle, deste outro eu tenho aunt, tia. E aqui, ó, nós vamos ter uma family muito conhecida, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar bastante, já devem ter assistido algum filme dessa family, que é a Zezé's Family, ou seja, a família do Zezé. Quando eu digo Zezé's Family, eu estou dizendo família do Zezé. Que quando for mais na frente, a gente vai estudar essa questão do Zezé aí, certo? Na questão do Zezés, com esse S no final. Mas vamos aos poucos. Nas Zezé Families, nas famílias do Zezé, nós temos Helena, que vai ser a mother. Beto, que vai ser o father. Zezé, que vai ser o baby. Violeta, que vai ser a sister. E Flecha, que vai ser o brother. Então, nós temos aí essa family, certo? Só que agora, a gente vai ver que alguém vai fazer algumas questions, certo? Então, questions to Zezé. O que quer dizer isso? Perguntas para Zezé. Nós temos aqui, ó, uma pergunta que a pessoa fez para Zezé. E a pergunta tem dizendo o seguinte, ó. Começa com who is. O que seria esse who? Toda vez que eu começo uma pergunta com esse who aqui, ó, que está aqui no início como título, que é WHO, who, ele vai estar perguntando quem, que significa quem. Quando eu digo who is, está dizendo quem é. Então, essa pessoa vai perguntar quem é cada pessoa da family de Zezé. Quem é essas pessoas na family dele? Então, vamos lá. A primeira pergunta é, who is Helena? Quem é Helena? Aí, Zezé responde, Helena is my mother. Então, Zezé disse que Helena é minha mãe. Zezé simplesmente disse, Helena é minha mãe. Então, aqui percebam que eu utilizei o nome da personagem, utilizei também algo muito importante que vai indicar que Zezé é a mãe dele. Que é esse my aqui, ó. Então, Helena é, my, que quer dizer minha, e mother, que quer dizer mãe.
Então, Helena is my mother. Helena é minha mãe. Então, a palavra que indica posse, que indica que Helena é a mãe de Zezé. Quando eu digo posse, é porque algo ou alguém é meu, certo? Ou de outra pessoa. Então, qual é a palavrinha que indica isso? O my, que ele diz meu ou minha. Depois eu tenho aqui, ó, who is Beto? Who is Beto? Então, ele responde, Zezé respondeu. Beto is my father. Beto is my father. Então, tá dizendo, Beto é meu pai. Ele disse que Beto é o pai dele, certo? Mas na frase fica, Beto é meu pai. Então, nós temos aqui Beto is, Beto é, my, que quer dizer meu, e father, pai. Então, aqui também a gente utilizou, certo? O possessivo my, que é o que vai indicar aqui. Beto é pai de Zezé, certo? Que ele é algo de Zezé. Depois, novamente aqui, ó, a pessoa perguntou, who is Violeta? Quem é Violeta? E Zezé respondeu, Violeta is my sister. Ou seja, Violeta é minha irmã, certo? Então, ó, Violeta é my sister, minha irmã, ok? Então, aí também utilizamos o possessivo my, para indicar que Violeta é algo de Zezé. Depois eu tenho aqui o último exemplo. Who is Flecha? Who is Flecha? Zezé responde. Flecha is my brother. Então, Flecha é meu irmão. Zezé disse isso. Flecha é meu irmão. Certo? Então, aí, ó, a gente utilizou o my também para indicar que Flecha é algo de Zezé, para indicar posse. O my é um possessivo. Ele vai indicar a posse, certo? Então, aqui, ó, nós conhecemos a family de Zezé, certo? Nós conhecemos, vimos quem é o brother, quem é a sister, quem é o father, quem é a mother. Mas quando eu respondo Flecha is my brother, Helena is my brother, então eu estou respondendo em primeira pessoa. É a pessoa que faz parte daquela família que está falando sobre a família dela. Ok? Então, Zezé respondeu sobre a família dele. Por isso que ele respondeu com Flecha is my brother. Ok? Mas, nós também podemos indicar o possessivo, indicar a posse de algo ou de alguém, utilizando esse apóstrofe aqui, ó, e o S. Esse negócio aqui em cima, como se fosse uma vírgula, é chamado de apóstrofe, certo? E o S, ok? Então, quando é que eu vou utilizar esse tipo de possessivo? Quando você estiver falando de algo que é de outra pessoa. Eu vou utilizar o my quando eu estou falando de algo meu, certo? Quando você for falar de algo de outra pessoa, você vai utilizar esse apóstrofe S. Então, o possessivo, o if, apóstrofe S. Então, o possessivo com o apóstrofe S é para falar de algo que é de outra pessoa, certo? Então, a pessoa que perguntou a Zezé veio me perguntar sobre a família dele. E aí eu fui e respondi. A pessoa me perguntou, who is Violeta? Aí sabe o que foi que eu disse? She is Zezé's sister. Ela é a irmã de Zezé. Foi o que eu disse. Veja, eu estou falando de algo de Zezé.
E aí, como eu estou falando de algo que é de Zezé, então eu coloquei aqui ó, o nome de Zezé e coloquei o apóstrofe S, certo? Então, eu vou colocar o apóstrofe S no nome da pessoa que eu estou falando o que é dela. Então, eu coloco o apóstrofe S no nome da pessoa que eu estou falando sobre as coisas dela, certo? Então, aqui, ó, eu estou falando sobre algo de Zezé. Então, por isso que eu coloquei o apóstrofe S depois do nome de Zezé, ok? Então, she is Zezé's sister. Eu disse, ela é a irmã de Zezé. Depois a pessoa veio e me perguntou também, ó, who is Beto? Aí eu disse, he is Zezé's father. Eu disse, ele é o pai de Zezé. Entendido? Então, aqui, de novo, eu coloquei o apóstrofe S depois do nome de Zezé. Porque eu estou falando sobre o pai de Zezé. Sobre algo que é dele. Ou seja, o que é dele? O pai. Certo? Depois aqui, ó. Who is Helena? Me perguntaram. Eu disse, she is Zezé's mother. Ela é mãe de Zezé. Novamente, eu coloquei o apóstrofe S para indicar a posse. E depois, por fim, perguntaram-me. Who is Flecha? Who is Flecha? Então, eu respondi. He is Zezé's brother. Ele é o irmão de Zezé. Aí, agora, as páginas da atividade para serem realizadas durante o nosso momento no Zoom vão ser as páginas 36 e 37. Vamos lá para a explicação da atividade. Veja só. Na página 36 está dizendo o seguinte. Look at Sarah's family tree and complete the balloon. Então, veja só. Aqui, na página 35, tem a família de Sarah. Você só vai observar. Não vai fazer nada aqui. Você vai aqui na página 35. Você vai observar a família de Sarah. Certo? Vai estar dizendo quem é o pai, quem é a mãe em inglês. E também vai dizer o nome dessas pessoas, certo? Como é o nome do pai, o nome da mãe. E aqui, ó, nesse primeiro balão aqui do menino, ele vai estar perguntando. Ele vai estar dizendo assim, ó. Sarah, who is your brother, your sister, your father and your mother? E tem que estar perguntando quem é o irmão, quem é a irmã, quem é o pai, quem é a mãe dela. Certo? E aí, nesse balão aqui amarelinho, Sarah, ela vai dizer quem é. Só que o balãozinho de Sarah vai estar com algumas linhas, certo? E nessas linhas, você vai ter que completar com o nome da pessoa que ela começar a dizer. Por exemplo, my brother is... Aí você vai olhar aqui do lado e vai olhar como é o nome do brother dela. Aí você vai completar com o nome das pessoas que ela for dizendo, ok? Depois, na questão abaixo, tem dizendo assim, now circle the right answers. Então, tá dizendo, você vai agora circular a resposta correta. E aqui pergunta, ó, Felipe is. Aí você vai responder o que é que Felipe é. Aí vamos ter aqui 3 opções e você vai circular a correta. Ou seja, vai dizer se Felipe é irmão, se é irmã, certo? Mas vai estar em inglês aqui. Depois, está perguntando quem é Gina é. Aí você vai circular a resposta que estiver dizendo quem é Gina corretamente. Aí só olhar aqui, certo? E na página 37, ele vai perguntar aqui e fazer algumas perguntas de novo na questão. Essas frases azuis são as perguntas. Aí aqui tem dizendo, who is Felipe? Aí tem his, Sarah's, e você vai completar dizendo se é o pai, se é a mãe, mas escrevendo a resposta em inglês, certo? Então, você vai olhar aqui, Felipe. Aí você vem de novo aqui nessa página, se você está esquecido, na página 35, olha quem é Felipe. Vamos dizer que Felipe é o irmão, é o brother. Aí você vem aqui e coloca brother. Ok? E assim sucessivamente. Vai perguntar quem é pelo nome
e você vai dizer quem é essa pessoa em inglês, dizendo se é o brother, se é a sister, ok? Então, por hoje é só. Bye, bye!